Bom dia, irmãos. A paz já convosco. Estamos aqui em mais uma escola bíblica. E boa noite, estamos acostumados no culto à noite. E que você possa estar à vontade na casa, na presença do Senhor. Que possamos louvar e agradecer o nome dEle, exaltar a presença do Senhor. Estamos iniciando meio atrasado aqui. O pastor já me pegou aqui. Mas estava ensaiando um pouquinho. Mas que Deus ele venha te fazer presente aí na sua casa. Que você possa, juntamente conosco, estar louvando ao Senhor. Amém. Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Muito obrigado, Senhor Jesus, por nós estar na Tua presença, Senhor. Bem-aventurado, Pai, a Tua palavra diz, aqueles que estão firmados em Tua casa, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus, porque o Senhor tem nos livrado, nos protegido, Senhor. Não só por isso, Senhor, mas porque nós reconhecemos o Deus que o Senhor é, Pai. Por mais lutas que nós passamos, Senhor, nós estamos aqui sempre Te louvando e engrandecendo, Senhor, pelo Deus que Tu és, Senhor, pelo Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Agradeço pela minha família, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, junto com o nosso pastor, Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de Suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, irmãos. Deus continue nos agraciando, cada dia mais e mais. Que possamos dar continuidade na IBD agora, né, com o estudo da palavra do Senhor. Amém.
Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor. Que bom, mais uma vez, estarmos aqui reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Vai ser muito importante para nós que você continue ajudando, assistindo, divulgando os trabalhos que nós, como igreja, fazemos. E precisamos, então, dar continuidade do trabalho do Senhor, mesmo que estamos aí nesse tempo distanciado, né? Nós não queremos simplesmente parar, não devemos parar. Nós temos que continuar com o nosso trabalho, porque é para isso que Deus nos fez, para louvor da sua glória. E para nós é muito importante a gente ter essa consciência de que nós devemos adoração ao nosso Deus. E hoje o nosso tema da escola bíblica é adoração. Um ofício da igreja ou um ato meu? E para isso, então, nós queremos nos elevar a Deus, né? Pedir da graça de Deus, para que a gente possa realmente ser instruído pelo Espírito Santo nessa manhã e a gente, então, poder fazer aquilo que temos que fazer com um coração devoto ao nosso Deus, com consciência daquilo que fazemos. Temos passado por algumas dificuldades por causa desse distanciamento, mas louvamos a Deus pelas pessoas que Deus tem nos colocado junto da gente, nos presenteado com essas pessoas, né? Hoje nós estamos fazendo o nosso controle do nossa live remota, né? Estamos aqui com a nossa equipe de louvor, mas também a nossa parte técnica hoje está distanciada. E olha só como é importante a tecnologia. A tecnologia ajuda muita gente. Eu quero agradecer ao Glaucio, que hoje ele está nos assessorando de forma direta à distância, mas está saindo o trabalho que o Senhor confiou nas mãos dele e nas nossas mãos também. Então, Glaucio, Deus abençoe sua vida. Hoje o Guilherme tirou uma folguinha, que é merecida também. Precisa, né? O Guilherme está sempre junto com a gente e nós louvamos a Deus pela vida do Guilherme. Hoje nós estamos voltando, então, com o nosso louvor presencial. E tivemos um tempo aí de reclusão também, por necessidade, com relação ao nosso tempo de louvor, né? Mas, graças a Deus, Deus tem nos guardado, nos dado vitória, e nós estamos aqui. Então, adoração, um ofício da igreja ou um ato meu? Queremos aí também pedir a Deus pela vida do pastor Clibas, que é o professor titular da Escola Bíblica Dominical, mas também como ele faz parte da equipe que faz enfrentamento ao Covid, então hoje ele também não pode estar presente. Então a gente está aqui hoje também para fazer esse trabalho. Mas, se você percebe, somos uma equipe grande, né? Somos muitos que trabalhamos para que a escola bíblica, para que os cultos, para que as atividades da PIBAM aconteçam. Por isso, nós contamos com a sua oração, nós contamos sim, sempre com o seu apoio, porque não tem jeito da gente continuar a trabalhar se não tiver alguém nos cobrindo de oração. Alguém zelando pelas nossas vidas também em oração. E eu tenho certeza absoluta que eu preciso de você. Nós precisamos de você em oração. Por isso eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um daqueles que estão fazendo parte da nossa escola bíblica hoje. Aqueles que estão se achegando para assistir a escola bíblica e compartilhar, né? Então você também pode compartilhar aí daquilo que você achar interessante na nossa escola bíblica. Então, vamos lembrar do nosso aviso já, né? Hoje à noite, às 19h30, nós temos, sim, o nosso culto. Não vamos deixar de fazer o nosso culto. 19h30, então, nós temos nosso culto. Te convidamos você para chegar. E você tem a oportunidade, então, de fazer a tua sala de oração, né? Tua sala de convite, vamos dizer assim, a sala do culto. E você chamar seus conhecidos, seus amigos, para que você venha, então, participar também e ajudar a gente a levar o evangelho para outras pessoas. Você convidando alguém, você está fazendo missões, está levando o evangelho para alguém através de nós, né? E nós estamos levando para mais alguém através de você. Então é uma parceria que a gente faz e eu te convido você para fazer parte dessa parceria com a gente aqui, né? Quarta-feira, nosso culto de oração também. Quarta-feira, 19h30, nosso culto de oração. Nosso horário padrão sempre, na parte da noite, é sempre às 19h30. Então, quarta-feira, chegue-se também para que a gente possa participar também do nosso tempo de oração, tempo de estar juntos na presença do Senhor. Sábado, não esqueça. Então, sábado aí, a nossa juventude também está fazendo um trabalho
E olha lá no Instagram da juventude, lá, né, da igreja, que você vai então ver como é que funciona. A nossa líder de jovens, nossa irmã Fernanda, ela está divulgando aí uns desafios para você que é jovem, e não só o jovem, né, mas você também, adulto, pode participar também. Assim, nós motivamos os nossos jovens quando a gente participa da programação deles, né? A gente leva eles num caminho muito mais longe, né, dando essa motivação para eles. Então, eu te convido você a participar também ali do momento da juventude, né, através da nossa Juba. E no domingo voltamos, então, com as nossas atividades normais, de segunda, no domingo da Escola Bíblica de manhã e também à noite com o culto normal. Essa semana nós temos aí um diferencial nas programações das igrejas, embora nós não mexe com o nosso calendário. Então, se você está pensando, o decreto do município de Morretes atingiu as igrejas. Atingiu as igrejas, mas a gente já vinha mais ou menos prevendo essa mudança, esse fechamento de novo, então a gente já nem tinha aberto. Então nós não fechamos, né? Nós continuamos da forma como a gente estava vindo. Então não se preocupe com os nossos horários. Nossos horários continuam normal. Vai mudar para aqueles que tinham feito alterações nas suas grades de cultos, né? Então para eles pode mudar alguma coisa. Mas para nós não muda nada. A gente continua tudo igual, porque a gente já vinha mais ou menos com essa expectativa de que as coisas iam caminhar assim. Então no decreto do município para essa semana, temos toque de recolher a partir de amanhã, né, das 21 horas até 5 da manhã, e também os horários para aqueles que já tinham mudado a sua forma de atividade. Então vai ter que fazer um horário também das 19 horas às 20h30. Esse é o horário que o decreto está permitindo. E já disse, para nós não muda, porque a gente já vinha dentro desse projeto, a gente já vinha dessa forma, então não muda. Mas para aqueles que é assim. Então, a gente te convida você para que a gente continue, né, nessa lida, nessa vontade de querer seguir. Como eu já disse, nosso tema, adoração. Um ofício da igreja ou um ato meu? Vamos nos elevar a Deus em oração mais uma vez, e assim a gente poder então dar continuidade no nosso estudo. Senhor, obrigado porque nos permite esse momento de estarmos aqui, mesmo que distanciados, mas juntos pelos mesmos objetivos, pelos mesmos ideais. E eu quero agradecer ao Senhor por ter nos dado essa oportunidade de, mesmo com tudo aquilo que tivemos de diferença para o dia de hoje, mas o Senhor está nos concedendo esse momento para estarmos reunidos. E como diz a tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que por mais que tenha acontecido percalços para o dia de hoje, para essa escola bíblica acontecer, mas eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai fazer diferença na vida de muitos de nós. Se não é à toa que nós temos encontrado tantas dificuldades, porque eu sei que é nessa hora que nós dependemos muito mais ainda do Senhor. E nós estamos buscando nessa hora, Senhor, a presença do Senhor, convidando ao Senhor para fazer parte dessa escola bíblica, nos ensinando, abençoando as nossas vidas e fazendo com que nós possamos entender que nós não conseguimos nada sem a tua presença, porque é assim que o Senhor Jesus tem nos dito, que sem Ele nós não conseguiríamos nada. Por isso nós continuamos dependendo da tua graça e louvando ao Senhor por isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quero te convidar para você uma passagem que é conhecida, e eu gosto muito dessa passagem, sempre estou olhando para ela, no Evangelho de João, capítulo 4 e versículo 19 em diante. E é uma passagem bastante interessante, porque ela vai falar realmente sobre adoração. Ela vai questionar alguns pontos sobre adoração. E diz o texto assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis.
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui uma conversa, né? Enquanto Jesus está aí numa caminhada com os seus discípulos, e de repente ele para no poço, né? Poço de Jacó, e lá então ele encontra essa mulher, a mulher samaritana. E tem um contexto por trás disso tudo, né? E muitos de nós já conhecemos esse contexto, onde judeu não conversa com samaritano, e muito mais ainda um homem com a mulher. Então, não tem muito essa ligação, mas aqui Jesus quebra alguns paradigmas, Jesus quebra alguns protocolos e para conversar com essa mulher. Claro que não é simplesmente para conversar, porque tudo tem um propósito, Deus não faz nada simplesmente por fazer, né? Então, tudo tem um propósito naquilo que Deus faz. Então, a gente olha que essa conversa começa a se desenrolar e vai então para esse caminho, né? E a nossa lição hoje então começa assim: Jesus encontra na fonte de Jacó a mulher samaritana e passa a ensinar-lhe sobre adoração. Assim como esta mulher não conhecia nada das verdades bíblicas, temos muitos crentes que não conhecem sobre adoração e acabam por confundir o real sentido e motivação da adoração. Assim ficam discutindo métodos e costumes para a adoração. E é bem isso que a gente olha quando a gente fala em adoração. O que vem na tua cabeça quando você está na igreja e fala, vamos adorar a Deus agora? Nesse momento nós vamos adorar a Deus. O entendimento que se passa é que adoração é simplesmente, tão unicamente, cantar. Então vamos adorar a Deus. Fica em pé no seu lugar ou faça qualquer coisa aí, né? E tem várias maneiras de a pessoa pedir reverência, né? Para que essa pessoa nesse momento adore a Deus, e nesse entendimento a pessoa está dizendo o seguinte, que ela vai cantar a Deus. Mas será que a adoração é só isso? Por isso, a adoração é um ofício da igreja ou um ato meu? E quando você olha então, baseado pelo tema aqui, a gente acha muitas vezes, né, qual é o ministério da igreja? O ministério da igreja é louvor, o ministério da igreja é adoração. Eu trabalho no ministério da igreja. Qual é o ministério que você faz? Meu ministério da igreja é a adoração. Eu adoro. E aí já vem na mente da gente então, que aquela pessoa é alguém que faz parte do grupo de louvor. Simplesmente isso. Mas o que será que a gente tem mesmo no nosso coração? O que nós realmente conhecemos por adoração? Eu sei que você que já tem aí uma caminhada na vida cristã, tem aí já um tempo de vivência no Evangelho, você sabe ter esse discernimento, sabe fazer essa separação, né, dentro da adoração. Porque a adoração não é simplesmente você cantar, não é só isso. É uma parte da adoração isso, né? Mas nesse estudo nós queremos levar alguns pensamentos que levam, né, a gente a compreender o real sentido e o lugar certo da adoração, né? Aonde que se adora? Então dá a impressão que se for um ofício da igreja, você pode adorar a Deus só na igreja. Você não tem outro lugar para adorar. Mas será que é isso? E o tema diz, adoração ao ofício da igreja, um ato meu. Se for um ministério da igreja, é só na igreja. Mas se for o ato meu, aonde que eu adoro a Deus? Então a gente quer mostrar isso também, o lugar certo de adoração. Será que tem um lugar certo? Será que existe algumas exigências para que a adoração seja realmente de todo o coração, que realmente alcance o coração do nosso Deus, né? Então, a igreja local, ela tem algumas funções. Dentro dessas funções, nós precisamos praticar algumas coisas, né? E isso, então, no dia a dia, a gente vai cumprindo o seu propósito, a igreja vai cumprindo o seu propósito, através da adoração, de enaltecer o nome do nosso Deus. Com adoração, olha só, então, o que é adoração. Com adoração, que é o louvor, né? Com a evangelização, a edificação própria e o serviço social. Esse é o trabalho da igreja. Quando a gente olha para esses quatro trilhos que a igreja precisa seguir, nós vemos então a igreja dentro do seu ministério fazendo adoração.
e não simplesmente apenas o louvor, apenas o cantar. Não só isso, não unicamente isso. Mas dentro da adoração na igreja, então nós vemos que a igreja no seu dia a dia vai cumprindo o seu papel através da adoração, da evangelização, da edificação própria e do serviço social. Que isso leva então a igreja a adorar a Deus. Leva cada um de nós a adorar a Deus. Então, dentro da igreja, temos isso, né? Agora, com isso, então, a gente começa a pensar, a fazer algumas perguntas para a gente mesmo, né? O que leva uma pessoa a ser um adorador? Se é um ato meu, né? O que me leva eu ser adorador, né? Sem dúvida que a adoração é uma necessidade dos seres humanos. Nós temos necessidade disso. Não é simplesmente porque eu quero adorar. Mas nós temos a necessidade disso. O ser humano não vive sem isso, né? E por o seguinte, até a gente olha que os animais também, eles têm a sua adoração, né? Por que isso? Por que eu falo que os animais têm também a sua adoração? Porque o significado da palavra adoração é culto, reverência, veneração, cultuar uma divindade, amor excessivo, idolatria e gosto imoderado de alguma coisa. Olha só o significado da palavra adoração. Isso, o dicionário Aurélio nos ensina isso, né? E os dicionários vão nos falando isso. Então, que adoração significa cultuar, venerar, cultuar uma divindade, amor excessivo, e aqui no amor excessivo, então, que a gente às vezes confunde um pouco das coisas, né? A gente acha, existe uma palavrinha que a gente comenta muito, né, sobre a paixão. Estou apaixonado por tal coisa, né? E esse apaixonado nada mais nada menos do que um amor excessivo, um amor, às vezes até sem o próprio controle, né, das coisas que acontecem. E com isso, a gente vai ver, né, eu falei que até os animais têm a sua adoração. Por que isso? Porque o ser humano, ela tem necessidade de adoração, né? Porque são necessidades afetivas e espirituais. Então o ser humano adora porque nós temos necessidades afetivas e espirituais. Então eu posso adorar pessoas, posso adorar coisas, posso adorar animais por a necessidade afetiva. Mas eu também posso adorar divindades, né? Você pode adorar divindades por necessidades espirituais. Eu falei que o animal também adora, né? Por que o animal adora? Porque o animal tem necessidade afetiva. Vou olhando então pelo resultado da palavra, pelo significado da palavra adorar, né, que é culto, reverência, veneração, cultuar a divindade ou amor excessivo. Então o animal também ele passa a adorar, por quê? Porque ele tem um amor excessivo pelas pessoas, né? E com isso então, olhando um pouco a volta, né, como é que você vai explicar um animal adorando uma pessoa? E com isso, então, a gente olha que tem animais que morrem pelos seus donos, morrem pelas pessoas a quem eles veneram, né? A quem eles têm esse amor excessivo, o animal, no seu sentimento. Ou a gente vai pensar que o animal não tem sentimento. O animal também tem sentimento, o animal também tem emoção, né? A gente vê isso todos os dias. E eles se apegam aos seus donos. E com isso, então, eu peguei como exemplo aqui aquele filme, um filme clássico, antigo, lá da década de 1930, 1920, 1930. Aquele filme que é Sempre ao Seu Lado. Aquele cachorro, né, o Hattie, que se apegou ao seu dono, né, que era um professor, e esse professor ia todos os dias para o seu trabalho. O cachorro, então, acostumou toda manhã a ir com o seu dono até a estação de trem, e à tarde o cachorro também, pontualmente, às 16 horas, o cachorro estava lá sempre já para esperar o seu dono para vir junto. E isso foi criando um laço, né, um laço de amizade do cachorro com o dono. Então, com isso, vem então justificar, explicar que o cachorro também pode sim adorar alguém, nesse caso, seu dono. E a gente olha muitos casos, né, de cachorro. Eu estive dando uma olhada pela internet para ver alguns exemplos de cachorros que têm um amor excessivo pelos seus donos, e eu vi de cachorros impressionantes, cachorro empurrando cadeira de roda, cachorro pulando na água para tirar a criança, fazendo encenação sobre a pessoa sendo agredida. Boi. Tem na internet um caso lá, onde um boi agride as pessoas que estão ali supostamente agredindo o dono do boi, né? Então, amor excessivo também, né? Que sendo amor excessivo um reflexo, um significado da palavra adoração, então a gente vê as coisas assim. Olha só como a palavra adoração, ela tem influência na vida das pessoas, né? Então, nessa necessidade de algo superior, né?
fica às vezes até inexplicável para a gente, né? Às vezes você não consegue explicar essa falta que nós temos de uma divindade na vida das pessoas, né? E, portanto, a Bíblia ela vai mostrando, então, 4 etapas da adoração a Deus. E a primeira etapa, então, começa com os patriarcas, quando adoravam, construindo altares e oferecendo sacrifícios. Você vai olhar os patriarcas, vai começar lá com Abraão, né? Abraão, você vai vendo ali no capítulo 12, versículos 7 e 8 de Gênesis, e Gênesis 46 também, vai dizendo que, à medida que ele ia se relacionando com Deus, ele construía altares. E vai oferecendo sacrifícios a Deus ali. Depois dos patriarcas vem a adoração no tabernáculo e no templo, né? Com um sistema completo, né? Com uma liturgia para adoração. E agora ali, quando chega na época de Moisés, em Êxodo capítulo 35, versículo 1, e que vai até o capítulo 39, né, até o versículo 30 do capítulo 39, vai mostrando então como é que essa adoração chega, e Deus vai colocando então algumas orientações, algumas exigências para isso. Então não é simplesmente adorar, mas o sacerdote precisa estar bem paramentado, o sacrifício não é simplesmente qualquer sacrifício, né? Então tem que ter lá um animal sem a mancha, que fosse macho, que fosse o primeiro, né? Deus vai dar essa importância e vai colocar todo ali um ritual para que essa adoração aconteça, e isso vai caminhando então para o terceiro passo, que depois chega no tempo da sinagoga, né? Que a adoração começa. Já não é mais no tabernáculo. O tabernáculo, aí todo o tempo do caminho de exílio, caminho do Egito, né? Quando o pessoal sai do Egito, os hebreus saem do Egito, eles vão então adorando a Deus, eles têm necessidade dessa divindade, eles vão caminhando dessa forma. Aí quando chega então no período do exílio, nas sinagogas, né? Então eles começam agora, lá no exílio, começam então a adorar a Deus no tabernáculo, né? E no templo também, e as coisas então agora começam a mudar, né? Lá no Neemias capítulo 9, versículo 27, vai mostrar um pouco como o povo está sofrendo lá no exílio, como o povo está sendo massacrado no exílio, e eles não têm para onde recorrer, então eles vão e buscam a Deus, e depois, por fim, chega a adoração cristã, que é nos nossos dias, né? Que é o quarto passo que a Bíblia mostra, nos nossos dias, então vai mostrar como que é a adoração. E então agora, Atos capítulo 20, versículo 7, vai dizer que a pregação também é uma adoração, que a leitura da Escritura, o apóstolo Paulo fala, 1 Timóteo capítulo 13, fala que também a leitura da Escritura é adoração a Deus. A oração também é adoração a Deus. E o louvor, que fala em Efésios, né, também para quando se encontrar, né, para falar com hinos e cânticos espirituais, isso também é adoração. Olha a coisa interessante, que às vezes nós não damos valor, dizendo que isso também é adoração a Deus. Até as ofertas, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2, também vai dizer que a oferta é a nossa adoração a Deus. As nossas contribuições, os nossos dízimos é adoração a Deus. Quando fazemos missões, né, quando nos preocupamos em fazer arrecadação para enviar recurso para os campos missionários, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos fazendo com que a palavra de Deus chegue mais longe, e isso também é uma forma de adorar. Mas interessante que você vai olhar que o batismo também é adoração a Deus. Por que o batismo é adoração a Deus? Porque o batismo é obediência. E se nós obedecemos a Deus, nós vamos então aceitar o batismo, porque obedecemos a Deus. É por isso que muitas pessoas não entendem o significado do batismo como sendo adoração. Quando nós obedecemos, adoramos a Deus. Olha, a ceia também, ela é uma forma de adorar a Deus. Por quê? Porque a ceia é um complemento do batismo, é a segunda ordenança. Então, se a gente entender que o próprio Jesus tem nos ordenado ao batismo, e nós obedecemos, então nós vamos então adorar a Deus sendo batizados, e também na comunhão, porque ceia é comunhão. Então nós voltamos então para fechar um círculo, né? E nesse círculo nós fazemos tudo aquilo que nós entendemos no mundo evangélico, né? E no mundo espiritual, como adorar a Deus. Então essa é o que faz
a gente ser um adorador, a necessidade e as formas de adorar a Deus. Para a gente é importante, né? Mas aí vem uma segunda indagação, a segunda pergunta, né? O que é e como é adoração? É outra situação que às vezes a gente se perde muito nisso. A gente às vezes não tem noção exatamente do que significa adorar a Deus. E aqui no capítulo 4 de João, versículo 19, né, Deus começa a mostrar então para a mulher, né, quando ela começa a questionar. Nossos pais adoravam neste monte. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deveis adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Bom, se nós realmente temos consciência que nós adoramos o nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus vivo, né? Cultuar uma divindade e reverência, que aqui chamamos de adoração, é uma expressão universal em todos os tempos e em todos os lugares. Salmo 22, 27 diz o seguinte: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante Ele. Então, adoração, ele não é uma coisa simplesmente local, mas ela é expansiva. Alcança todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. E nós vemos que isso vai alcançando desde sempre. E vai para sempre, né? E a gente vai ver um pouquinho que a adoração também, ela não se limita somente nessa terra, mas também ela vai até os céus. Segundo Zacarias Aguiar Severo, ele diz o seguinte: a adoração concentra-se em Deus e é a exaltação do nome, do caráter, dos propósitos e dos feitos do nosso grande Deus. Olha só o que Zacarias de Aguiar Severo diz sobre a adoração, que ela concentra-se em Deus e é a exaltação do nome, do caráter, dos propósitos e dos feitos do nosso grande Deus. Ela é feita com orações, meditação na palavra, hinos e cânticos espirituais. Declarações e outros atos que externam o pensamento, o sentimento e a vontade do homem. E quando a gente olha para essa colocação de Zacarias de Aguiar Severo, a gente olha como as pessoas têm mudado o foco da adoração. Como a gente vê hoje hinos, músicas que os seus autores se auto-adoram e levam as pessoas a cantarem também inconscientemente, mas se auto-adorando. Então, a pessoa se colocando no lugar de Deus, e às vezes as músicas elas vêm tão bem elaboradas que nós nem percebemos que nós estamos adorando não ao Deus vivo, mas outra coisa. Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente olha para essa questão da adoração. A adoração concentra-se em Deus, única pessoa que deve ser adorada é Deus, né? Através de oração, meditação da palavra, hinos e cânticos espirituais. E aqui nós temos um problema, porque muitas vezes as pessoas de menos idade, elas não acham que meditar na palavra de Deus é adorar a Deus. Muitas vezes as pessoas de mais idade, elas não entendem que cantar um cântico, elas não entendem que cantar um cântico, cantar um hino também é adoração a Deus. E existe aqui, a gente percebe que conforme vai passando os tempos, existe uma inversão de valores quanto a isso. E os mais velhos acham que cantar é apenas distração, é apenas prazer, é apenas alegria. Em contrapartida, os mais jovens, eles acham que meditar, que ler a Bíblia, isso é coisa de velho, né? Não é coisa para eles. E com isso, então, desvirtua o programa, desvirtua tudo aquilo que Deus tem como adoração, Deus tem para a gente como sendo coisa importante. Obrigado.
desvirtua tudo isso. Então, é importante a gente olhar que Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho onde há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. E quando olhamos para isso, por que será que ele fala enchei-vos do Espírito? E engraçado que aqui também o apóstolo Paulo, quando fala isso, ele não tira aqui uma faixa etária. Ele fala de modo geral. Ele fala aqui de uma forma onde todos possam participar desse enchimento do Espírito. E ele diz aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E essa dificuldade que nós temos para fazer essa distinção de louvor, de adoração a Deus, né? Então, para uns é cantar, e para outros é orar, ler a Bíblia e nada de música. Outros é cantar e nada de adoração em espírito e em verdade, né? Como diz aqui o texto para a gente, levando a gente a pensar assim, né? Então, e olha só como você entende a adoração. Quando você vai assimilando o significado de oração, como ela traz resultados positivos para a vida da gente, né? A gente olha isso, né, conforme você vai visitar um hospital. E você começa lá, então, cantar. Você começa a louvar a Deus. Nós temos visto aí muitas pessoas que têm saído de alta aí dos hospitais de Covid, né? E outras doenças mesmo a gente vê, mas agora o que está em foco é a Covid. Então, como as pessoas choram, como as pessoas se lamentam em alegria, né? Como as pessoas são mexidas no seu emocional quando alguém chega cantando. Né? Vimos agora há poucos dias, aqui no litoral, nessa semana, no Hospital Regional do Paranaguá, onde o pastor Claudinei, o pastor nosso aqui do litoral, né, vai lá receber uma paciente que está dando alta sendo Covid. Como mexe com todos à sua volta. Então, a música é importante, ela trabalha sim. Mas olha também quando você chega, já tivemos experiências assim, de chegar no hospital e você poder orar por uma pessoa. Como aquela oração mexe com a pessoa, como a oração vai a fundo na pessoa. Claro que nesse momento a pessoa está num momento bastante de necessidade espiritual, né? Está bastante mexida e a emoção está bastante abalada, né? Então é fácil de você alcançar isso. Mas a pessoa não esquece nunca mais aquilo. A pessoa leva aquilo para a vida dela porque aquilo marca a vida dela. Então, a adoração é importante. Olha só quando você chega em alguém, um casal em destruição, né? Um casal que está se destruindo, uma família, né? Que está se separando, pessoas que estão desempregadas, desesperançosas, quando você leva um versículo da palavra de Deus. Tudo isso é adoração. Isso marca a pessoa, isso leva a pessoa para uma reflexão muito mais acirrada. Então a adoração ela é importante na vida da gente, sem sombra de dúvida, e ela motiva a gente. Então cantar ajuda, orar ajuda, muito mais ainda. Leitura da Bíblia, claro que ajuda. Às vezes um simples aconselhar baseado nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, já faz a pessoa se tornar um adorador. Então, esse é o tempo que a gente olha assim. Mas eu quero olhar uma passagem que eu acho bastante interessante em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 ao 12. Vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só que a adoração ela não está restrita única e exclusivamente ao ser humano, mas também
no céu, e a gente acredita que nós vamos continuar sempre louvando ao nosso Deus, mesmo estando presente. Então, se os anjos estão lá, louvando a Deus, não vai mudar também essa proposta que o Senhor tem para nós. Vamos continuar louvando a Deus. Com isso, então, a gente passa para o terceiro ponto, né? O lugar da adoração. Aonde será que é o melhor lugar para adorar? Se nós olhamos para o nosso tema aqui, adoração, um ofício da igreja, será que é na igreja? Ou se eu olho para um ato meu, aonde que eu vou adorar a Deus? Que lugar será que eu devo adorar a Deus? E quando você olha, então, para a história do Novo Testamento, né, no Antigo Testamento, existia o lugar próprio da adoração. Era só lá, né? Jerusalém. Tem que ir para Jerusalém. Pelo menos uma vez por ano, cada judeu é obrigado a sair da sua cidade e vir para Jerusalém para adorar a Deus, para oferecer seu sacrifício, para ser perdoado seus pecados. Então lá é o lugar que ele vai adorar a Deus. E é por isso que a mulher samaritana, ela vai entrar nesse questionamento com Jesus. Ela diz: olha, Jesus, vocês judeus, vocês têm o lugar de vocês, que é lá em Jerusalém. Mas nós, os samaritanos, nós temos o Monte Gerizim. Ele fala isso, né? Então, nossos pais adoram sempre aqui, adoraram aqui, e nós continuamos a adorar aqui. Aonde vai ser o lugar? Então ela começa a questionar isso, né? E é o questionamento que muitas vezes nós temos. E por isso que a gente vê que muitos cristãos, muitos crentes em Jesus, às vezes eles têm duas personalidades, né? Dentro do templo, adora, louva a Deus, pula e grita, e tem unção, e tem isso, tem aquilo. Mas no outro dia não mudou nada, né? É por isso que a gente sempre olha e sempre a gente fala o seguinte: não adianta você estar num dia dentro da tua igreja, dentro do teu templo lá onde você participa, e pula e fala isso e fala aquilo, e você faz coisas extraordinárias, dá um bom testemunho de crente, mas quando chega na segunda-feira ou sei lá no outro dia, não mudou nada na sua vida. Não pode ser assim. Então a gente tem que prestar atenção que a nossa vida, ela precisa ser um tempo total de adoração. É difícil isso? Claro que é difícil. Não vou dizer para você que é fácil. Vou dizer para você que eu estou 24 horas por dia adorando a Deus. De vez em quando eu dou minhas escapadas, de vez em quando a gente se desliga. Mas o certo seria, como crentes em Jesus, a gente viver o nosso tempo de adoração. E ela vai questionar isso, né? Então, como os pais e os antepassados dessa mulher tinham construído um templo no Monte Gerizim por questões políticas, por questões sociais, por muitas outras questões, esse povo havia se desligado do povo de Israel. Tem um pano de fundo por trás de tudo isso, e agora eles são obrigados a adorar ao Deus lá no Monte Gerizim. E os judeus, dentro da sua tradição, é em Jerusalém. E com isso, então, a gente olha então que Jesus vai dizer o seguinte: não tem lugar. Qual é o melhor lugar, então, para a gente adorar a Deus? Se lá no passado era no templo, né? Hoje, infelizmente, nós entendemos que muitas pessoas também é só no templo, e daí no dia de semana você tem a tua vida secular normal, né? A tua vida continua normal, como qualquer outra pessoa, e infelizmente nós vemos muitas pessoas fazer comparação. A igreja tal é boa porque ela se compara com tal, e daí você vai ver aquela tal, uma igreja que não tem muito compromisso com a palavra de Deus. Mas essa igreja é boa porque ela se compara com aquela tal. Você vai olhar aquela tal, às vezes aquela tal igreja ela tem doutrinas que facilitam muito a vida do povo e tiram o foco, né? Então, às vezes, foca o líder, foca sua missão, foca em outras coisas e tira o foco principal, que é o nosso Deus. Então, a adoração, ela precisa estar olhando para essa situação, né? Então, a gente olhando para essa situação, a gente vai ver para o próprio Jesus. E Jesus vai dizer o seguinte, quando chega em Mateus capítulo 21, versículo 13, quando ele chega lá no templo em Jerusalém, e o povo está lá também, já sem dando muita importância para o lugar de adoração, eles vão então e vão negociar dentro da igreja. Bom, isso aqui, como uma vez um pastor me falou, né? Enquanto nós estamos no culto, aqui é o lugar sagrado. Depois que a gente sair, você faz o que quiser dentro do templo. Será que é assim? Jesus não disse isso. Jesus disse que aquilo continuava sendo a casa de oração. Então, lugar de adoração é para Jesus também na casa, no templo, né? Para Jesus, naquele momento, era ali também. Por quê? Porque o templo é o lugar onde a gente consagrou o Senhor.
E essa consagração ela não termina quando a igreja vai embora. Aquele lugar foi dedicado ao Senhor. Aquele lugar, ele está fazendo parte assim daquilo que o próprio Deus projetou. Então não é simplesmente, terminou o culto, agora a gente pode fazer o que quer. Esse pastor na época ele questionando o seguinte, dizendo que uma vez que a igreja não estava reunida, se eu quisesse fazer baile, fazer um bar dentro da igreja, poderia fazer. Um absurdo isso, acho assim uma coisa bem fora dos princípios que o próprio Jesus diz. Né? E o próprio Jesus expulsa aqueles homens, aqueles vendedores de dentro do templo e diz, essa casa é casa de oração. Então não é um lugar qualquer, né? Mas vamos então trazer para a nossa realidade. Se você lá no Velho Testamento, Jerusalém é o lugar. Para os samaritanos, Monte Gerizim é o lugar de adoração. Jesus, ele vem então e diz que também a casa, o templo é a casa de oração. Para nós então, qual é o lugar de adoração? E a gente então vai olhar o seguinte, que quando você começa a estudar o Novo Testamento, diz o seguinte, olha, no Novo Testamento nós temos várias passagens bíblicas nos remetendo a um bom relacionamento com Deus, como diz que devemos adorar a Deus nas regiões celestiais, porque é lá que Ele está. E eu quero te convidar você, se você tiver a oportunidade, de abrir sua Bíblia em Efésios. Efésios você vai ver algumas passagens que vai dizer para a gente o seguinte, aonde nós devemos adorar a Deus. Eu quero pensar um pouquinho com você, porque Efésios vai levar nós no capítulo 1, versículos 3. Ele vai dizer o seguinte, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E no versículo 20 ele diz o seguinte, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Quando eu olho para essas passagens, tem outras passagens também, no capítulo 2 mesmo, aqui de Efésios, versículo 6, diz o seguinte, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. E agora eu pego esse texto, eu pego essas passagens e levo você a pensar que o melhor lugar para adorar a Deus é nas regiões celestiais. E agora, como é que faz isso? Como é que você vai colocar isso em prática? Como é que você vai então entender que a sua oração, a sua adoração, a sua ministração da palavra, o melhor lugar é nas regiões celestiais? Como é que a gente entende isso? Porque nós estamos adorando a quem? A Deus, né? Estamos adorando a Jesus. E nós vamos adorar Jesus aonde? É onde Ele está. E Ele está nas regiões celestiais. E Atos vai mostrar que quando quando os discípulos estão ali junto com Jesus, depois dos 40 dias, dando os 40 dias, até o 40º dia, Jesus é elevado às alturas. E diz a palavra que Jesus está na destra do Pai, e vai voltar um dia, mas ainda não voltou pessoalmente, não voltou fisicamente. Então nós temos que adorar Jesus, adorar a Deus, aonde eles estão, na casa deles. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí então Jesus vai dizer para a mulher, como é que se faz isso? E no versículo 23 ele diz, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Olha só, como é que eu posso adorar a Deus então nas regiões celestiais? Com um coração voltado para aquilo que Deus tem proposto para a gente. O lugar que eu estou importa? Não importa. Não importa porque eu sou alguém que realmente tem o meu coração voltado para as coisas de Deus. Eu não vou estar em qualquer lugar, né? Eu não vou estar aí me expondo em lugares que não condiz com aquilo que Deus quer da minha vida. Eu vou estar nos melhores lugares. Pode ser que às vezes o melhor lugar para mim não seja o melhor para você, mas não é esses lugares que muitas pessoas têm ido. Então, para que eu possa adorar a Deus nas regiões celestiais, eu preciso ter o meu coração na presença do Senhor. Eu preciso então ter uma religião verdadeira. Eu preciso ser alguém verdadeiro diante de Deus. E por isso ele diz, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores. Ele não coloca o lugar. Mas a minha adoração tem que ser uma adoração genuína. Tem que ser uma adoração que alcance o coração de Deus nas regiões celestiais.
E o apóstolo Paulo em Efésios ele vai falar sobre isso também, que a nossa luta não é nessa terra, mas nas regiões celestiais. Por que isso? Em oração, em meditação, em louvor. Por isso que a música é importante. Porque muitas vezes nós estamos em situação difícil e nós temos os nossos inários que trazem músicas inspirativas, músicas que muitas e muitas vezes foram dadas pelo próprio Deus a essas pessoas. Então, o lugar de adoração é onde eu estiver, mas com o coração voltado ao Senhor. E o salmista vai dizer também, né, que um coração contrito Deus não despreza de forma alguma. Um coração compungido, um coração arrependido. Deus aceita esse louvor e essa adoração, né? Então, vem o último ponto para a gente ir finalizando aqui nossa escola bíblica de hoje, né? Para ser um adorador, o que é preciso então? Ser verdadeiro na religião. Josué 24:14 diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Nós estamos falando lá do Velho Testamento, já tem essa orientação. Lá no início de tudo, ainda quando Josué ainda está para estabelecer o povo, está estabelecendo o povo na terra de Canaã, ele faz essa advertência. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não importa o lugar, importa que seja fiel, que seja real naquilo que você faz, né? A adoração não busca uma promoção ou exaltação própria. Esse é um cuidado que a palavra do Senhor tem nos trazido, quando em 1 Coríntios 5, 7, 8, diz o seguinte, que nos mostra a necessidade de uma renovação do nosso espírito de adorador, quando orienta para que celebremos a adoração com disciplina. E o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui uma coisa interessante para a gente meditar um pouco, porque lá em 1 Coríntios 5, 7 e 8 ele diz o seguinte: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Que a nossa adoração, ela não pode ser feita no meio do pecado. Fermento aqui, ela traz uma figura de pecado. E ele diz, então, lancem fora o pecado de vocês, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, nova criatura. E é esse louvor que Deus aceita. Quando nós sabemos que temos nossas falhas, você reconhece o teu pecado. E você então coloca isso diante do Senhor. Senhor, eu tenho fraquezas nessa área. Me ajuda. Essa é uma adoração que você está fazendo. Você está clamando ao Senhor. Então, você não é o centro da adoração, mas Deus é o centro da adoração. E você então vai ser diferente com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão sendo fortalecidas. Lançai fora o fermento velho. E é isso que acontece, que muitas vezes as pessoas elas estão lá na rua, na sua vida secular, e elas querem adorar a Deus. E elas vêm, às vezes até, infelizmente, às vezes até pastores não tomam cuidado com isso e deixam pessoas que têm a sua vida na promiscuidade, muitas vezes até nisso, e colocam pessoas para adorar a Deus, através de louvor, através de ministração da palavra. São pessoas que às vezes estão aí na frente, aí levando o evangelho para outras pessoas com o fermento velho, com o pecado na sua vida, e não com uma nova criatura. Mas você também é pecador. Claro que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso da graça de Deus. Todos os dias eu peço, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Eu preciso ministrar a tua palavra. Mas para ministrar, eu preciso ser aquilo que o próprio Jesus tem nos ensinado. E assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que possam perceber que Deus é quem está fazendo as coisas na gente cada dia, né? E assim a gente vai então caminhando dessa forma. Precisamos deixar isso. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. E a gente olha quantas coisas têm acontecido dentro das igrejas, porque a maldade e a malícia ainda imperam no coração de muitas pessoas que estão na adoração. Precisamos ser adoradores? Precisamos. Todos nós, sim. Que lugar? Não importa o lugar, importa é do nosso coração. E nós estamos num processo, nós estamos aí no caminho da santificação. Nós ainda não somos santos,
Nós ainda continuamos buscando essa santificação. E dentro desse caminho, então, nós vamos cada dia melhorando um pouquinho. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, para a gente deixar o fermento velho, porque Deus vai atender a nossa oração, vai responder a nossa adoração, seja ela cantada, seja ela falada, seja ela de qualquer maneira que for. E nós vamos então crescendo em graça cada dia diante do nosso Senhor. E era isso que eu queria trazer para você então, sobre a questão da adoração. Era isso que eu queria compartilhar com você. Adoração, o ofício da igreja, um ato meu. É um ofício da igreja sim, e é um ato meu também. Não vou adorar a Deus só porque eu vou para a igreja. Eu vou adorar a Deus porque eu tenho necessidade, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso refletir a glória do Senhor na minha vida. Eu preciso ser luz do mundo, sal da terra. Então eu vou adorar a Deus porque é uma necessidade minha. E não vou na igreja porque a igreja tem uma boa música, ou porque a igreja tem uma boa pregação, ou porque a igreja tem uma boa estrutura. Não é por isso que eu vou na igreja. Eu vou na igreja porque tenho necessidade de louvar ao meu Deus. E com isso, então, eu não vou escolher se a igreja é rica ou é pobre. Se a igreja está no bairro ou no centro. Mas eu vou aonde eu posso me sentir bem, aonde eu posso louvar, adorar ao meu Deus, engrandecer o meu Deus de uma forma aonde o coração de Deus se alegre e eu seja abençoado. Porque a palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais eu bendigo ao meu Deus, quanto mais eu adoro ao meu Deus, mais Ele me abençoa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quero deixar essa reflexão para você, essa estudo de escola bíblica para você. Espero que ela tenha somado na sua vida, espero que ela tenha feito a diferença na sua vida e você possa então compartilhar com as pessoas e você possa ter aprendido um pouquinho o que significa adorar a Deus. Não é só cantar. Ler a Bíblia, é orar, é você ter paz com as pessoas à sua volta, é você buscar cada vez mais fazer diferença na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre você e tenha misericórdia de cada um de nós para que nós possamos alcançar do nosso Deus. Estamos aqui encerrando a nossa escola bíblica e pedindo a Deus que nos dê graça para que à noite, às 19h30, nós possamos mais uma vez nos reunir. Quero orar com você e assim nos despedir. Senhor, obrigado porque tivemos esse tempo de reflexão da Tua Palavra, esse tempo de aprendizado. E eu sei, ó Deus, que é um tema bastante importante para nossas vidas. Eu sei porque eu tenho necessidade de conhecer mais sobre a adoração. E assim, ó Deus, eu sei que muitas pessoas à nossa volta precisam ter discernimento em como adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E não ficarmos questionando maneiras ou lugares, mas saber, ó Deus, que devemos isso a Ti. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ensina cada dia a ser verdadeiros adoradores, que adoram realmente ao Senhor em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor tem nos ensinado. Assim eu quero pedir por cada um que participou nesta manhã dessa escola bíblica. Pedir que o Senhor esteja abençoando, ensinando ao coração de cada um de nós. E fazer, ó Deus, que nós possamos cada dia crescer em graça e conhecimento do Senhor, para poder ajudar a outras pessoas que precisam do Senhor. Seja louvado o Teu nome, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus. Por isso nós louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Até logo mais, então, à noite, quando estaremos juntos. Deus abençoe a cada um que se fez presente hoje aqui. Neuza, Edivane, Fernanda, Anilde, Alexandra, Ondina, Jussara, Rodrigo, Nilceia, Solange, Valdenir, Mariel, Ana, e tantos outros mais. Você que talvez não colocou o teu nome aqui na minha lista onde eu posso ver, mas com certeza você está participando aí, pode ter certeza que Deus está vendo e também está abençoando a tua vida. Até mais.